caso você... Então, o tema da semana passada foi Maria. Maria... Qual foi a Maria que nós falamos? Madalena. Madalena não é o sobrenome, vocês se lembram, né? Madalena é o nome da cidade de onde ela veio, né? Madalena de Magdala, né? Magdala, onde lugar onde ela veio, né? Falamos sobre ela. Caso você não estado aqui, gostaria de ouvir, temos em inglês e em português aí no nosso canal do YouTube, CCP Sermons. Você pode olhar aí, vai estar bem, vale a pena você investir esse tempo e ouvir, né? Mas algumas lições nós aprendemos na semana passada. Falou de novo? Não. Ok. Alright. Maria, nós vimos que Maria ela fazia parte da equipe de Jesus. E nós vimos que ela foi recrutada só pela graça. Por quê? Possivelmente, né, uma pessoa que emocionalmente não estava muito bem, veio de um lugar extremamente corrupto, imoralidade, uma cidade, um lugar como Las Vegas de hoje, da Atlantic City de hoje nosso, né? E também alguém que havia sido liberta de 7 demônios. Você lembra? E 7 demônios era uma expressão, né? O máximo de demônios possível. Alguém que realmente não... Eu não colocaria numa equipe. Você talvez dizer, não, essa pessoa para liderar o ministério da igreja de jeito nenhum. Mas Deus a recrutou, Jesus a recrutou pela graça, porque é assim que Ele trabalha. Ele trabalha com aquelas pessoas que o mundo diz, olha, não serve para nada. Ele usa pessoas boas, inteligentes, que, sabe, sempre estiveram andando direitinho, mas ele falou, eu vim para o que estamos enfermos, né? Os sãos não precisam de médico, ele veio realmente para buscar aquele que está perdido e desgarrado. Então isso para encorajar a todos nós. Pessoas boas são bem-vindas para trabalhar com Jesus. Pessoas que pensam que eu não sirvo para nada, ser muito bem-vindo para trabalhar com Jesus. Ela foi recrutada pela graça, só a graça de Deus. Vimos também que nós precisamos ter os olhos abertos. O que é isso? É que se nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não cremos, é só informação. E informação só não muda a vida de ninguém. Então nós vemos que os olhos foram abertos. Lembra que ela foi ali no túmulo pensando que Jesus não havia ressuscitado, os discípulos, os anjos aparecem e ela está cega. Mas aí os olhos se abrem. Por quê? Porque Jesus não desiste, Ele fica insistindo conosco. Até a hora que nossos olhos se abrem. Né? Cada um de vocês que já conhecem Jesus, pode fazer assim, olhar para trás e ver quantas pessoas Deus usou, quantas circunstâncias, até que um dia seus olhos se abriram em você. Agora foi de Deus, né? Ele estava com você. E nós vimos também que assim que ela teve, que os olhos foram abertos, ela viu quem era Jesus, ela não pôde se conter, ela saiu correndo para dizer o quê? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então eu convidei e gostaria que você ouvisse 2 testemunhos hoje. Um deles é do nosso ministério em espanhol, nosso Tony. Tony virá aqui e fala um português excelente. Então você vai poder entender tudo, né? Vai contar para nós como é que está sendo essa experiência de dizer para os outros, eu vi o Senhor Jesus. Wow, amén. ¿Cómo está la iglesia CCP? Bien, amén. Por favor, permítame compartir esta experiencia o este testimonio que estoy pasando con el Señor Jesús en mi trabajo. Unos días atrás yo dije al Señor, Señor, yo no quiero ir a la iglesia y regresar otra vez a ir a mi trabajo y las personas que saben que yo soy cristiano no miran un cambio. Y en serio, hermanos, yo hablé en serio para el Señor y dije que yo no iba ya a venir a la iglesia. ¿Por qué? Entonces, pero esto fue varias veces. Hasta que un día el Señor, estaba yo leyendo y el pasaje donde uno de los discípulos le pregunta al Señor, o le dice a los otros hermanos, no, si yo no viera las señas de que los clavos pasaron sus manos, yo no voy a creer, dijo este discípulo. Y el Señor tenía esta seña. Entonces, de la misma manera,
yo me pregunté, vino este pensamiento en mi cabeza y dijo, Tony, pero mira tus manos, ¿qué tienes? Y cuando yo miré mis manos, me di cuenta que estaban vacías. No venía nada a mi cabeza de recuerdo que yo pudiese hablar al Señor. Señor, pero yo fui allá y hice esto, o pasé allí, o ayudé aquí. Entonces me dijo otra vez este pensamiento. Entonces, hoy tú estás seguro de que lo que tú quieres hacer. Y yo dije, pues yo no sé si estoy seguro, pero yo quiero ir. No sé si estoy seguro, no. Hermanos, viendo a mi trabajo, yo pude ver cómo el Señor puso algo sobre mi vida. Algo cambió, hermanos, algo cambió, que yo por fin pude ver, pude sentir y pude expresar. Yo veía yo en mi trabajo en esa compañía de reciclaje, es nueva, tiene como 5 años, entonces tengo mucho contacto con drivers, forklift, guys que manejan cargas, choferes, de todo, de California, de Texas, de Canadá, de México, pero nunca había dado las buenas nuevas. Siempre hablábamos de otras cosas y nunca de las buenas nuevas que nos manda el Señor Jesús. Entonces dije yo, es verdad, Señor, permíteme ir allá. Entonces, esto pasó en inglés, y usted sabe, mi inglés no es muy fluyente, pero dije yo, Señor, tú eres Señor de mi vida. Yo quiero ir allá en verdad. No quiero ir con esta, déjame ver si puedo ir. No, yo puedo ir allá. Tu palabra dice que vamos a expresarnos, abrir nada más nuestras bocas, y tú, Señor, nos darás las palabras. Amén. Hermanos, entonces cuando veo este chofer, y no perdí tiempo alguno de que, hi, how are you, que cómo estás, nada, no. ¿Me permites orar por ti? Y él se me queda mirando y dice, sí. Y empezamos a orar. Por consecuencia del tiempo que trabajamos a través de appointments o de citas, nos dan cierto tiempo nada más, no los podemos retener mucho porque si no nos cobra la otra compañía. Pero hermano, lo hice una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Cuando me di cuenta, yo seguía orando por estas vidas, entregándolas al Señor. Muchos de ellos son musulmanes, son hindúes, son otros latinos, otros son rusos. Pero cuando yo me di cuenta, espérate, pero ¿por qué yo dije que yo no lo podía hacer? Y yo lo estaba haciendo, lo estoy haciendo. El Señor también me reveló, cuando yo veo estas caras de tristeza, muchas veces ellos por el largo tiempo que están manejando huelen mal, no se dan el tiempo que es necesario para afeitarse, para hacer el aseo personal. Entonces tú no te quieres acercar a ellos porque tú crees que traen esto de que te van a rechazar por el arduo trabajo que ellos traen. Tú lo puedes ver, tú lo puedes sentir, hermanos, pero
en serio que Dios a nadie llamó para tener este tipo de vida, este tipo de trabajo. El Señor no llamó a ellos para que trabajaran 3, 4 semanas en el camino y dejar a la familia allá, ¿no? Entonces yo empecé a orar por ellos, por las familias, y a través del Espíritu Santo el Señor me ha revelado específicamente personas que orar por ellos. Hubo una ocasión que me dice, ora por la hija de él, y oré por la hija de él. Luego, al final me dice, sí, dice, es mi hija. Luego específicamente otra, ora por el sobrino de él. Oh, el sobrino, sí, es mi sobrino que tiene este problema, y yo me pongo dije, Señor, ¿por qué yo no vine antes? Yo he estado ya 3 años aquí, ¿y por qué hasta hoy? ¿Verdad? Que ese no es el punto por el cual yo estoy aquí compartiendo este testimonio, sino que, hermanos, yo no sé qué noticias usted está dando hoy en su trabajo, no sé, en su casa, las buenas noticias como manda la palabra, pero sépase que va a haber un día que usted también, el Señor le va a preguntar que mire tus manos. Lo va a hacer con amor, como Él lo hizo conmigo. Lo va a hacer con amor, lo va a hacer en su gracia, con seguridad también. Usted le va a saber responder de la misma manera a Él. Señor, heme aquí, ¿verdad? Entonces, y ahora me encanta orar por estos hermanos, especialmente los hermanos musulmanes, porque ellos están tan agarrados en esta religión de ellos, que tú te puedes dar cuenta que no le permite ver más allá de lo que el Señor Jesús ya vino a hacer en nuestras vidas. Si por ahí, si alguien me ayuda, podemos ver pueden leer Hebreos 1:14, por favor, si alguien puede leer ahí. Hebreos 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amén. Hay un tiempo que ya está preparado, está apartado específicamente cuando tú vas y empiezas a orar. Ya ese tiempo está preparado del Señor. Entonces es eso lo que necesitamos entender. El Señor prepara, uno va a dar las buenas nuevas a estas personas. Muchas veces están enojados por el tiempo que están fuera, por el tiempo que no han visto a su familia, por el tiempo que no han comido, que no han hecho su aseo personal. Y tú puedes ver, hermano, cuando tú le das una palabra de vida a ellos, específicamente el Espíritu Santo te va a decir las palabras que tú puedes hablar a ellos. Porque recuérdate, como digo, maybe en este caso porque la mayoría de ellos son musulmanes, pero lo que me da que al final ellos aceptan la oración. Ellos aceptan la oración. En serio, hermanos, que todos necesitan del Señor Jesús. Amén. Todos, aún ellos. Y ellos van a decir, no, pero que esto, que mi religión, que esto. Solo escúchalos nada más. Escúchalos, ponle atención. Al final ellos van a aceptar la oración que el Espíritu Santo te va a poner para que hablar con ellos. Quería compartir esto con ustedes. Gloria y honra del Señor. Dá para perceber como muda a vida de alguém quando começa a ser usado pelo Senhor. O que me impressionou quando o Tony me contou essa experiência foi o fato de que, ao começar a orar, ele não sabia o que orar, mas Deus falava, ora pelo sobrinho,
ora pelo filho. Situações específicas. Tudo porque eu vi o Senhor. Quando você vê o Senhor, você tem que contar. Vamos ouvir a Morena também. Ela tem algo que, como Deus está usando a sua vida. Você pode aplaudir a receber Boa tarde, Cristian. Há 3 meses atrás eu comecei a trabalhar num high school católico e desde que eu comecei a trabalhar lá eu comecei a orar. Eu falei, Pai, me ajuda, me põe em graça diante dos olhos dessas pessoas e me usa nesse lugar. Me usa com poder, com graça, com misericórdia. Coloca amor no meu coração pela vida dessas pessoas. E eu sempre orei o Senhor e pedi ao Senhor que me usasse. E como o Tony disse, no início eu falava, meu Deus, onde é que os campos estão brancos? Porque eu nunca vi ninguém abrir fácil para o Evangelho, porque na minha própria família, os que vivem aqui, o tanto que eu luto, o tanto que eu falo, e entra aqui, sai aqui, outros nem querem ouvir. E eu falo, Jesus, como que eu vou falar? Eu tinha isso no meu coração e às vezes me dava até, assim, desânimo de falar. E aí, um dia eu falei, Senhor, me perdoa por isso. Se o Senhor disse que os campos estão brancos, eles estão. Se está pronto para a colheita, eles estão. Então, me usa. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa escola, eu orando e falando, todo dia eu falava, meu Deus, eu não sei a língua para poder falar e tal, mas o Senhor disse que bastava, como o Tony falou, bastava abrir minha boca e o Senhor falaria, né? Que quem convence é o Senhor, o Espírito Santo. Aí tá, na cozinha tem a senhora chefe da cozinha, ela, desde o primeiro dia, ela ficou muito, assim, chegada a mim. Ela depois confessou para mim, falou, Morena, desde o segundo dia que eu vi em você algo diferente, algo que eu poderia confiar, alguém que eu poderia ser amiga, porque eu não tenho amigo aqui. Eu tenho 2 amigas que a gente se vê de vez em quando, tem minha mãe e meu filho, mas não tem. E eu senti em você isso, aquela coisa de confiar em você. Aí eu falei, ok. Aí ela teve problema com câncer e teve uma retirada de um seio. Quando foi semana passada, 2 semanas atrás, ela começou a falar assim, Morena, estou com muita dor no seio, meu seio está inchado e está com a cor escura, e eu estou com muito medo desse câncer ter voltado. Falei, Daniela, vamos orar, e Deus vai cuidar de você, vamos pedir a Ele misericórdia. Depois ela confessou para mim, dizendo, Morena, quando você falava para mim assim, vamos confiar em Deus, vamos orar, Deus vai cuidar de você, Jesus te ama, como eu falava para ela disse que dentro dela falava assim, eu sei que ele me ama, porque ela não acreditava, ela é da Tchecoslováquia, ela disse que meu país é comunista, e lá a gente nunca aprendeu eles falam que são católicos, mas nunca pôde professar fé nem nada. Então, assim, para ela era totalmente diferente. Ela sabe que tem um Deus, mas não conhece Ele. Aí eu falei assim, vamos orar, e o Senhor vai cuidar de você. Quando foi, a gente todo dia conversa muito, e ela falando isso. Quando foi sexta-feira, quinta ou sexta-feira? Que dia que eu tinha lido? Um dia desses aí. Quinta ou sexta-feira, ela me ligou, aí falou assim, Morena, pela primeira vez eu estou tão feliz, Morena, eu estou tão feliz. Ela tinha uma consulta com a médica para falar a respeito. Morena, eu estou tão feliz, Morena, eu estou tão feliz. E pela primeira vez eu falei com a minha boca que eu acredito em Jesus. Pela primeira vez eu falei, Morena, eu estou tão feliz, Morena, eu estou tão feliz. Mas ela estava numa alegria tão grande, tão grande. Eu só falava, amém, graças a Deus, aleluia, Jesus. E ela, Morena, eu estou muito feliz, obrigada, Morena, obrigada por falar que Jesus me ama, porque agora eu creio que Ele me ama, eu creio que Ele está cuidando de mim, Morena. Oh, Morena, olha, ela falava tanto, nós estamos conversando 1h30, ela não parava de falar, que ela estava tão assim,
maravilhada, que ela confessou que Jesus realmente existe, que Jesus ama a gente. Ela, Morena, eu quero te agradecer por ter me apresentado Jesus, mas eu tenho muita dúvida. Por que tem diferença entre católico e você? Qual a diferença? Não é todo mundo igual? É todo mundo igual. Mas ela falou, eu quero saber o porquê. Eu falei, Daniela, eu não vou saber te explicar tudo, porque eu não sei palavras em inglês. Pode falar, eu entendo seu inglês, pode me contar, que eu entendo seu inglês. Eu falei assim, eu posso até te falar, eu posso te falar sobre Jesus, mas a respeito disso aí, tem alguém que eu vou te apresentar, você quer conhecer? Ela, quem? Eu falei, meu pastor, eu posso te apresentar. Ele te conta toda a história. Ela falou, tá bom, eu quero conhecer seu pastor, mas eu quero ir na sua igreja, eu quero conhecer a sua igreja. Aí eu falei, tá bom, vamos marcar, vamos para a igreja. Eu sei que foi um momento assim tão bom, eu sei que eu desliguei o telefone, eu me coloquei de joelho e falei, pai, eu sei que o Senhor usa, gente. Eu sei que o Senhor fala, não importa. A gente não precisa nem abrir a boca, não. Sim, antes de começar, quando eu comecei a trabalhar lá orando, eu falei, Senhor, me ajuda, que a minha vida, o meu testemunho de vida, fale primeiro do que minhas palavras. Que o meu agir, que o meu falar, né, que o meu amor fale primeiro do que minhas palavras, porque eu sei que minhas palavras não vão fazer nada. Mas o meu testemunho de vida e o amor, mostrar o teu amor, vai fazer alguma coisa. E foi nisso que ela se agarrou, e foi nisso que fez ela pensar diferente. E eu estou muito agradecida a Deus por isso. E agora, não só ela, mas agora também eu creio que o Senhor usa, que os campos estão brancos. Se eu trouxe a fé, a minha... O Senhor não desiste da gente, não é isso? Não desistiu do Tony, não desistiu da Morena, e vai até que de repente os olhos abrem. Você notou a alegria que vem de ambos quando vem? Vocês estavam bem nervosos quando vem dar o testemunho, você nota a alegria quando você vê que Deus está te usando. Então tudo isso porque eu vi o Senhor. Você notou que em ambos os casos, pessoas que estão com dificuldade de língua, entre aspas, né? Com pessoas de lugares diferentes e tudo mais, mas Deus usa. Deus usa muito. Então, essa é a história de Maria. Agora, rapidamente, né? Nós vamos ficar aqui até umas 2 e 3 da tarde. Então, né? Mas vamos lá. Olhem comigo essa explicação, só para nós estarmos aqui. Porque ao ouvir, talvez, os testemunhos, você fica pensando, eu tenho que fazer mais para Deus. Preste atenção nesse ensinamento bíblico. Está aqui um círculo, né? Completamente lindo. Né? Imagine que lá no top em cima desse círculo está Deus. Ele é o ponto alto da nossa vida. Aí nós temos aqui desempenho, ou seja, muitos pensam, o que eu posso fazer para que Deus se agrade de mim? Lembra da Maria, né? Nós vimos a graça aqui, alguém que pelos padrões humanos nunca seria escolhido para nada. Mas muita gente pensa, falamos de católicos romanos, falamos de muçulmanos, é tudo baseado em desempenho. O que eu posso fazer para que Deus se alegre comigo? Isso é chamado, esse fazer é chamado de autojustiça. A ideia de justiça é o seguinte, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser reto, eu tenho que ser uma boa pessoa, porque se eu não for, Deus não vai se alegrar de mim. Então essa é parte do ciclo, desempenho, autojustiça, fazer para poder chegar a Deus. Gente, isso não é verdade. Não é por aí. Se fosse aí, né, nós não precisávamos de Jesus ter vindo a esse mundo. Agora, olhe comigo, mesmo símbolo ainda, agora acrescentando algumas coisas. Imagine, desculpa, Pai do céu. Imagine agora, esse mesmo círculo, mas ainda com Deus, né? Mas do lado aqui, lá era o que fazer, aqui o que foi feito por mim. Lembra que eu falei de Maria? Não era o passado dela que importava, era o passado de Jesus que importava. Não era a sua vida que importava, era a vida de Jesus que importava. Não era a retidão de Jesus, a retidão dela, a retidão de Jesus que importava. Então Deus feito justiça de Cristo. Agora, isso é chamado na palavra de Deus graça, ou seja, favor imerecido. Então vem de Deus feito através de Jesus, a justiça dele, isso é graça, para nós chegarmos a ele. Agora, quando você é alcançado pela graça de Deus,
E fato que Jesus não desiste. Se a gente não pegou a ideia logo no início, ele vai voltar, até que nossos olhos se abram. O que vai acontecer? O desempenho entra. Tá? Não é graça mais desempenho. Mas onde há graça, há desempenho. Por quê? Você vai passar a fazer. Fazer o quê? Frutos do amor. Há muitas palavras na palavra do Senhor que falam assim: o amor de Cristo me constrange. Eu sou impulsionado pelo amor que Deus tem para comigo. Como é que eu não vou compartilhar isso? Como é que eu vou ficar? Em ambos os casos, Tony e Morena, você notou que começa com uma inquietação. Senhor, você vê as pessoas, você se compadece, porque é o Senhor trabalhando conosco. Aí vem a fazer, e nesse caso nós chegamos a Deus. Então, olha só. De um lado aqui da graça, podemos pegar o apóstolo Paulo. Do outro lado, o apóstolo Tiago. Porque ele disse, né? O Tiago falou, sem fé, sem obras, a fé é morta. Nós não podemos chegar a Deus por desempenho. Mas uma vez que você foi alcançado por Deus, pela graça, o que vai acontecer? Você vai produzir frutos de amor. E se não estiver produzindo, como Tony Moreno, Senhor, o que está acontecendo? Abre os meus olhos, fala comigo, Senhor. E eu gostei demais desses dois exemplos que aconteceram assim, simultâneos quase, compartilhando comigo, né? Você não imagina a alegria de ambos contando isso. Por isso eu pedi que eles compartilhassem com vocês. A alegria de ambos de sentirem-se usados e vendo o poder de Deus alcançando outras pessoas. Notaram isso? Isso são frutos do amor. Nem Tony, nem Morena estavam fazendo isso para alcançar a Deus, mas porque eles foram alcançados por Deus. E esse gozo é assim, sem preço. Essa alegria é sem preço. E Deus usa. Ele não importa com as dificuldades e nem os obstáculos, né? Mas ainda nessa ideia, eu queria trazer você para mais uma lição. Vai ser bem prática, que eu quero passar com vocês. Mas para isso eu queria que a nossa irmã Mônica viesse e lesse 3 textos. 1 Coríntios 9, 24, 10 até o 10 a 13, Romanos 12, 1 e 2 e Hebreus 12, 1 e 2. Porém, preste atenção, mantenha a sua Bíblia aberta só em 1 Coríntios, porque eu quero fazer alguns comentários sobre esses textos de 1 Coríntios 9, 24 até o 10, versículo 13. Irmã Mônica, você pode vir? Bom dia, Cecília. Vamos lá, a primeira leitura começa em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. E eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Continuando, só virem a página aí, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram.
Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia 23.000 morreram. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando foram tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém. Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, o livro de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Obrigado, Mônica. Mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 9, porque eu quero fazer referências a esse texto. O que nós temos aqui? Impulsionados pela graça. O que nós temos aqui nesse texto para nós, né? Para facilitar, eu sabia que a nossa hora com os testemunhos seria um pouco apertada, então eu quero fazer alguns pontos aqui. Há 4 pontos que eu gostaria de trabalhar com vocês. E os pontos são os seguintes: forte disciplina, paixão, maus exemplos e Deus é por você. Então, eu quero que você olhe para esse texto comigo agora, para nós trabalharmos esses pontos. A forte disciplina. O apóstolo usa, aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 9, de 24 adiante, ele usa uma ilustração, um quadro. Qual é, para fazer o ponto, para explicar o que ele quer dizer, qual é assim, o que ele usa para ilustrar o que ele quer dizer para nós? Uma corrida. E ele estava em mente, não eram as Olimpíadas. Lá na cidade de Corinto havia uns jogos, né, com a influência grega, havia uns jogos de competição muito intensa, né? E faz pensar no nosso país aqui na América. Já notaram como os esportes aqui são altamente, desde as crianças pequenininhas, né, mirins, até o grande, profissionais, essa coisa toda, né, de pessoas se empenhando, né? Não só nos esportes, mas em artes e em todas as demais áreas. Agora, você sabe que nos esportes, para que as pessoas sejam bem-sucedidas, o que precisa acontecer? Tem que ter uma forte disciplina. Forte disciplina. Me lembro quando nós, entre as visitas que vieram aqui, Roberto e Mônica vieram e trouxeram Lara à nossa casa, não foi? Nesse período que estava fora. E a Lara estava com, não sei se está ainda, estava com o seu pé isolado, né? Cuidado, porque... Eu perguntei, né, por quê? O que aconteceu? Tropeçou? Caiu? Não. De treinamento. Aí eu fui perguntar, como é que é o seu treinamento? Ela pratica balé.
E por causa disso tem que ter escola especial, porque o número de horas por dia, desde de manhã até a noite, todos os dias, e além das apresentações de fim de semana e demais. Gente, olha a quantidade de perseverança, determinação, foco, para quê? Para poder fazer parte de uma apresentação de balé. Entenderam isso? Você pega de esporte, é a mesma coisa, seja qual for. E o Paulo está dizendo para nós, né? E ele não fala só aqui, não. Há muitos outros lugares. Em Filipenses ele fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o quê? Para o alvo, para alcançar. Ele vai falar do prêmio, né? Da vocação, aquilo que Deus tem para mim. No final da sua vida ele é tão assim profundo. Acho que é um verso que todos nós queremos um dia falar de nós mesmos, né? Combati o bom combate, acabei o quê? A carreira, ou de novo, a corrida, guardei a fé. E agora eu estou pronto, esperando a coroa que o Senhor já tem para mim. Ou seja, a nossa vida nós estamos numa corrida, tá? De novo, por isso eu coloquei aquele cima, não para que Deus ame você. Você está numa corrida porque Ele te deu um propósito para a vida. Entende? Não é que você não está garantindo. Não, Ele ama você completamente. Ele amou você quando você era um pecador perfeito. A palavra de Deus fala que quando nós estávamos ainda perdidos, Cristo morreu por nós. Então essa corrida, esse envolvimento, mas ela precisa de determinação, ela precisa de entrega, de foco, perseverança, sempre ali. Dizer: Senhor, eu quero caminhar para poder chegar ao final e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então essa ideia de triunfo. Agora, o segundo ponto, paixão. Qual era a motivação de Paulo? Porque o Paulo é o mesmo que escreveu em Romanos 8, fala assim: o que pode nos separar do amor de Deus? Não há nada. Então Paulo não tinha preocupação de ser amado de Deus, nada disso. Então o ponto dele, qual era a paixão? Okay? Nós podemos ter assim ideias, né? No caso de Paulo, está espalhado pelas suas cartas, são 13 cartas no Novo Testamento, está espalhado para aí o seu amor por cada um. Nesse próprio texto que você está vendo em 1 Coríntios 9, você pode ler depois, mas no versículo 22 fala assim: eu me fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar outros para Cristo. Ele fala isso várias vezes, intensamente interessado. Ele era movido pelo amor de Deus, mas também movido porque ele ama. Quando a gente ama a Deus, a gente ama o que Deus ama, e Deus ama o mundo de tal maneira, então ele ama as pessoas. E ele disse: vou fazer de tudo para com todos, para de alguma forma conseguir que as pessoas possam receber o Senhor Jesus. Você está vendo isso? Quem que leva Lara, usando aqui o exemplo presente, né, a fazer esse sacrifício todo? O seu amor pela arte, não é isso? Né? Para vocês que seguem aqui os esportes americanos, de quinta, sexta e sábado, né, ficava o recrutamento, o draft, né, dos jogadores novos, essa juventude toda aí. E, olha só, pessoas que vão ganhar milhões de dólares para fazer algo que eles amam muito. Se você perguntar a cada um deles, não é a fama, não é o dinheiro, apesar que isso é importante também, né? Tem seu valor, mas é a paixão de estarem fazendo algo que eles se realizam profundamente. Então, o que dirigiu Paulo a fazer? Primeiro, ele estava impulsionado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e também ele amava o que Deus ama, que são os outros. Por isso ele disse: eu preciso compartilhar. É isso que faz com que Maria diga: eu vi o Senhor, impulsionados pela graça. Vamos lá, eu não queria falar negativo aqui demais, mas você notou aqui, a partir do versículo 4 até o versículo 12, você vai falar, você vai ver que fica assim muda, né? A música do filme aqui muda, fica aquela coisa sombria. Vocês notaram que começaram a falar do povo de Israel? Notaram isso? E estava falando do povo de Israel, a nação de Israel, quando eles estavam saindo do Egito para chegar na terra prometida. Focalizado? Eles estavam passando pelo deserto. Foi? E está dizendo, vai dizer para nós: olhem, isso está escrito para vocês evitarem. Aprendam com esses maus exemplos. Ou seja, não façam a mesma coisa. E aí vai começar a dizer uma lista de situações que eles estavam envolvidos. Algumas delas, por exemplo, se você está aí no seu texto, você pode ver algumas coisas que eles estavam envolvidos, né? Eles tinham essa questão da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é o fato de que pessoas colocam sua razão de ser em outras coisas. Em outras coisas.
Eu estou no Ministério Inglês, nós estamos fazendo assim, temos uma agenda, um planejamento de reconstrução, de levantar o ministério. Então, o pastor Chris e eu temos saído para visitar famílias específicas, né? E eu estou sendo muito abençoado, porque eu vejo que as pessoas falam: o que está acontecendo? Por que esse desânimo? Por que essa situação? A maioria está dizendo o seguinte, logo de sair assim, é porque nós passamos a viver uma vida que é só domingo. Passamos o dia inteiro, a semana inteira, totalmente absorvidos e ocupados pelo trabalho, pela família, coisas boas em si, mas que elas sugam e não sobra nada para dizer para os outros: eu vi o Senhor, para viver a vida com o Senhor. Isso é profundo, gente, quando chega essa realização. E ainda mais profundo quando as pessoas dizem: pastor, nós precisamos de ajuda, porque nós não sabemos como quebrar esse ciclo. Todos os dias. Apesar de que essas coisas são boas, sabe o que está acontecendo? Nós nos dedicamos à família, que é ótimo. Nós nos dedicamos ao trabalho, que é excelente. Mas sabe que quando isso consome o nosso tempo, sabe o que aconteceu? Estas coisas tomaram o lugar de Deus. Elas absorvem e não tem espaço para o Senhor. Isso é idolatria. Aqui no texto também menciona, né, sobre a questão de imoralidade. Cada dia mais, esse mundo em que nós vivemos está revisando conceitos de família, de gênero, de todo tipo de comportamento, toda maneira. Cada dia mais os princípios bíblicos, né? Como a família deve ser, como o casamento deve ser, como o nosso comportamento deve ser, tudo vai sendo transformado. E olha o que aconteceu com o povo de Israel. Qual é o ponto, pastor Renan? O que isso quer dizer para nós? É que ele está dizendo para nós o seguinte: ouça, cuidado, quem está em pé para que não caia. No versículo 12. O que ele quer dizer? Cuidado para não cometer o mesmo erro. E ele aqui faz menção de duas coisas. Ele fala assim: toda a nação de Israel passou pela nuvem. E usa a palavra batismo. Certo? Então a ideia é que havia nuvem e todos eles foram batizados, né? Ou seja, pertenciam a Deus, porque a nuvem do Senhor os cobriu. Estão comigo? E fala também que eles comeram a comida do céu espiritual. Qual foi a comida? O maná, que representa a Santa Ceia. Vocês notaram isso? E fala que eles beberam da rocha, né? E a rocha quem é? Jesus. Então olha um povo que tinha sido pertenciam a Deus por causa do batismo, senso de pertencer, eram pessoas que tinham sido alimentados com o alimento do céu e pessoas que tinham bebido da água milagrosa, que era a própria água que saiu da rocha. Mas ainda assim, perderam a bênção. Por quê? Não estou falando de salvação. Passaram vidas miseráveis, secando. Por quê? Porque eles não haviam crido no Senhor. Está notando isso aqui? Está dando exemplos para nós. Nessa corrida, cuidado, gente. Porque principalmente quando eu penso assim: eu já sou crente, já fui batizado, eu já pertenço à igreja e tudo mais, mas permitimos que outras coisas comecem a entrar e tomar e sufocar a bênção de Deus sobre nossas vidas. Eu espero que você não fique assustado com isso não. Isso é para nos ajudar. Okay? Vamos lá. E termina com umas palavras assim, meio difíceis, né? Versículo ainda no capítulo de número 9, olha o versículo número 13, fala assim: não sobreveio sobre vós tentação senão humana. Já acharam? Mas Deus é fiel, que também não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possa suportar. Qual é o ponto, pastor? Vamos chegar logo ao ponto. O ponto é o seguinte: é que para nós corrermos esta carreira, como eu falei desse casal que nós visitamos ontem, que falou: pastor, nos ajude. É muito difícil quebrar esse ciclo de hábitos, muito difícil mudar a nossa agenda. Nós sabemos que precisamos, mas como a gente faz isso? E tudo mais. Esse texto fala o seguinte: essa luta é uma luta que nós estamos. Sou tentado, eu não sei como dizer não para isso. Tá? A palavra tentação nas Escrituras, muitas vezes ela vem com a palavra de tribulação. Você já ouviu essa palavra tribulação? Já ouviu tentação? Você sabe o que é de onde vem a palavra tribulação? Alguém tem uma ideia? Ela vem do latim, da palavra tribulo. Você sabe o que é tribulo? Isso aqui é um exemplo de um tribulo. Tá? Isso aqui é usado para você afofar a grama, né?
Você já imaginou se alguém usasse esse instrumento nas suas costas? Ou no seu corpo? Você gostaria disso? De jeito nenhum, né? Essas pontas afiadas, com bastante força. A tribulação é isso. É quando você quer mudar, você já sabe qual é a vontade de Deus, mas a luta está demais. Você já está viciado naqueles horários. Você já está dependente daquelas atividades. Sua identidade, seu valor vem daquilo que você, dos recursos, do dinheiro, tudo que tem. Sabe o que acontece? É que você está dizendo, olha, eu não dou conta. Eu não dou conta. O Senhor está dizendo o seguinte, essas lutas que você tem, elas são humanas. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E Deus fala assim, mas eu quero te dizer ainda mais. Deus é por você. E diz o seguinte, mas Deus é fiel. E Ele promete aqui duas coisas. O que Ele promete? Primeiro, eu não vou deixar que você passe por aflição mais do que você pode suportar. O que você está sofrendo, você tem condição de fazer. Eu nunca vou permitir que você tenha um pouquinho a mais daquilo que você vai ser desfalecer. Está notando? E Ele fala outra segunda promessa, qual é? Ele diz o seguinte, mas eu vou providenciar um meio de escapar, é isso? Uma maneira de sair. Você notou isso? Deus é por nós. Amém. Ele está dizendo, olha, eu já fiz tudo por você. Eu já mandei o meu filho para morrer na cruz no seu lugar. Eu já dei a você uma nova vida. Eu tirei um novo coração. Mas agora você tem que entender que você está numa corrida, numa competição. E nessa competição há um prêmio. Nessa competição há uma coroa esperando. 1 Coríntios 3 fala assim, alguns de nós vamos chegar lá no céu e vai dizer o seguinte, o Fone falou de mãos vazias, não tenho nada, né? Salvação através de Cristo, mãos vazias. Mas o Senhor está dizendo, nós precisamos dizer com Paulo também, eu combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Deixa eu me mostrar e encerrar com 2 versos. Primeiro, né? Rogo-lo, pois, estão vendo aí na tela? Rogo-lo, pois, irmãos, preste atenção, eu botei em vermelho, por quê? Pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que está em vermelho? Olha só, gente, aqui há uma mudança de atitude, não é isso? Apresentais os vossos corpos, né, como sacrifício, como seu culto, como a minha adoração ao Senhor. Mas preste atenção, eu coloquei pela compaixão de Deus, que é que impulsiona a entrega, as graças de Deus, as misericórdias de Deus. Até que nós entendamos como Deus tem sido gracioso para conosco, como Ele é maravilhoso conosco, nós não vamos poder oferecer esse culto. Nossa resposta só pode acontecer quando nós entendemos a graça de Deus para conosco. Maior a compreensão, maior o impulso. Lembra que eu falei de Maria na semana passada? O que aconteceu com Maria que foi tão extraordinário? Foi o fato de que ela tinha sido perdoada de tanto. Ela teve a sua vida transformada. Então a gratidão era imensa. Isso que a impulsionou, as paixões de Deus. Agora, quando isso acontece, quando eu ofereço esse culto, o que vai acontecer? Eu vou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanto Morena quanto Tony, vocês notaram no rosto deles o quê? Satisfação, realização, alegria, aquilo que a gente tanto almeja, significado. Eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, não para ser dele, mas porque eu sou dele também. E olha só o último versículo, Hebreus, vou pegar o 2º versículo. Nessa corrida, irmãos, a pessoa que está numa corrida não pode ficar olhando para as pessoas dando a Deus, não pode ficar olhando para os outros, nem olhando para trás. O que tem que fazer? Tem que estar focalizado em quem? O autor e consumador da fé. E aqui está falando de Jesus, né? Gente, tocou profundamente no meu coração, que fala assim, pelo gozo que lhe estava proposto. Sabe o que eu me lembrei? Paulo foi motivado pelo amor de Deus. Jesus foi motivado pelo amor de Deus. Ele é Deus. A palavra de Deus fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Então, o que Deus ama, Jesus amou. Ele amou quem? Nós. A você. Foi isso que deu a ele forças. Lá no jardim do Getsemane, quando ele estava sofrendo, né? Suando aquele suor que era como gotas de sangue,
Ele falou: Pai, se é possível, faça de mim este cálice, mas seja a minha vontade, não a sua vontade. Não, foi isso que o impulsionou. O amor de Deus foi o que impulsionou para que ele prosseguisse para a cruz. Foi esse amor que ele fez com que ele dissesse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Foi esse amor que na hora do grito que ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Ainda assim ele permaneceu, porque ele estava pelo gozo que lhe estava proposto, porque Jesus sabia que através daquele sacrifício, irmãos e irmãs, pessoas seriam alcançadas pela graça dele. Olha o gozo. Então ele viu aquilo tudo e disse: pelo gozo que lhe estava proposto, experimentando a perfeita e completa vontade de Deus, ele disse: eu entrego minha vida, para que outros possam também usufruir dessa bênção. Eu espero que a palavra de hoje, né, os testemunhos de hoje, tenham motivado você. Motivaram você talvez a procurar: Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso entender, Pai, enxergar como o Senhor tem me amado, como é grande o seu amor para conosco, como é imensa a sua graça, para que eu possa também ser impulsionado por ela. O Senhor que não poupou nada, nem o seu próprio Filho, em meu favor. Abre o meu entendimento, Senhor. Não é para nós sairmos daqui pensando: oh, a igreja falou que eu tenho que testemunhar, Irmãos, não é esse o caso. É para que você possa ver e entender o Senhor Jesus. E tendo visto e entendido o Senhor Jesus, você não vai poder fazer outra coisa senão dizer: eu vi o Senhor me amou, e agora eu preciso que você também entenda isso, porque Deus amou tanto a você, que por isso Ele deu o seu Filho. Da maneira que Ele me salvou, Ele quer salvar você também. Amém? Vamos ficar aqui rapidamente. Recebam a bênção do Senhor. Fala com esses irmãos aqui que são líderes de célula. Aliás, irmãos, nós temos um almoço esperando vocês. Hoje é o nosso dia de apreciação, vocês líderes, ok? Lá na sala de conferência. Nosso irmão Marconi vai estar lá, irmão Reinaldo vai estar lá, direcionando, e mais tarde guardem comida para mim, viu? Eu vou estar com vocês também. Temos lá tudo muito lindo preparado, presentes para vocês também. Eu receber lá em nome de Jesus. Amém? Receba uma bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Vamos em paz, povo de Deus.